Olá, eu sou o Flávio Morgado, fundador do Instituto Infimed, e estou aqui hoje para conversar com você sobre a origem e filosofia do teste de progresso. Bem, essa origem ela teve início nos anos 60, quando, a partir de uma proposição de novas metodologias de aprendizado, algumas escolas médicas passaram a adotar metodologias ativas como aprendizagem baseada em problema e problematização como métodos de ensino e aprendizagem. Isso foi conduzido inicialmente pela Universidade de McMaster, no Canadá, e de Maastricht, antigo Limburgo, na Holanda, e também na Universidade de Kansas City. O objetivo era simples: criar um médico que fosse mais humanitário e capaz de se manter atualizado face ao exponencial crescimento das ciências da saúde, que obrigam a uma atualização sempre constante. Junto da adoção dessas metodologias, esses cursos também fizeram uma mudança mais radical na sua forma de avaliar. Passaram a utilizar constantemente métodos formativos de avaliação, no sentido de que os alunos faziam autoavaliações, avaliações recíprocas, avaliações formativas de várias formas e outros métodos centrados na prática clínica, como o chamado OSCE, que se traduz por Exame Clínico Objetivo Estruturado, uma forma clássica de se avaliar como um médico efetua os procedimentos médicos necessários para o exercício da sua profissão. O que acontece é que nesses países, Canadá, Holanda, Estados Unidos, existe um sistema, um teste governamental obrigatório para validar o diploma médico, algo similar ao teste da OAB para validar o diploma de direito no Brasil. E o que aconteceu é que boa parte dos estudantes das universidades de Kansas City e de Limburgo, Maastricht, na Holanda, fracassaram nesse teste. Acredito que o fenômeno também tenha se repetido em McMaster. Isso aconteceu porque, na abordagem de novos métodos de avaliação, se abandonou a forma clássica de avaliar com questões de conhecimentos gerais, do tipo objetivas, conhecimentos objetivos, questões objetivas, que são o cerne da testagem dessas avaliações governamentais de testes de proficiência. Então, surgiu assim uma forma de avaliação que fornecia essas questões objetivas para os alunos poderem aprender a treinar com elas como responder aos testes que os permitirá exercer sua profissão nos respectivos países. Ou seja, ser bem sucedido nos testes de proficiência. Podemos dizer assim que o objetivo fundamental da existência do teste de progresso foi fazer os alunos passar nos testes de proficiência. Com a sua aplicação ao longo do tempo, se percebeu o poder do teste, ele começou a mudar de enfoque. Aqui no Brasil e no exterior, muitas instituições usam teste de progresso. Obviamente que isso começou nos cursos da área de saúde. Desde 1998, a Universidade Estadual de Londrina, UEL, usa o teste de progresso para avaliar o seu curso de medicina. E havendo outras experiências, como a Universidade Estadual de Marília, em São Paulo, a USP, curso de medicina da USP, e várias outras foram adotando esse método, o que permite uma aferição contínua do aprendizado e uma melhoria constante do estudante e do curso, já que ele permite que todos os alunos sejam avaliados. No Brasil, hoje, já se adota em vários outros cursos, especialmente da área da saúde, o teste de progresso como uma aferição permanente formativa da instituição. Notavelmente, os cursos de enfermagem foram os que mais adotaram. Depois temos exemplos na odontologia, medicina veterinária, farmácia, fisioterapia, incluindo nutrição, psicologia, ciências biológicas, biomedicinas, para citar alguns.
E nas áreas sociais e exatas, nós temos exemplos de cursos de engenharia, de administração, contabilidade, direito, matemática e muitos outros. Havendo uma tendência na área da saúde para a formação de consórcios que permitam que o teste tenha uma visão mais externa. O consórcio coleta e define questões numa forma de mini vestibular. Então, várias instituições aderem ao consórcio e são avaliadas, com o objetivo de se comparar mutuamente, não uma em relação à outra, mas cada uma em relação à média geral do consórcio e sua variabilidade. Já no exterior, algumas universidades elas interiorizaram tanto o teste de progresso em si, que elas deixaram de fazer todas as outras formas de avaliação somativa. Transformaram o teste de progresso como um método de progressão estudantil, fazendo até 4 testes de progresso por ano, um a cada trimestre. Essa variabilidade de país e forma de aplicação faz com que haja diferentes formatos de aplicação do teste de progresso. Então, a primeira coisa no formato é o tipo de questão, o formato das questões que serão incluídas no teste. Como os testes de proficiência normalmente são de múltipla escolha, o que acontece hoje é que o teste de progresso é normalmente composto de questões objetivas de múltipla escolha, cujo formato pode variar bastante. No Brasil, o formato clássico é enunciado, comando, 4 ou 5 alternativas, enquanto no exterior há testes com muitas questões do tipo sim, não, e às vezes só essas, podendo conter 250, 300 ou até 500, 600 questões do tipo sim, não, capazes de avaliar todas as disciplinas oferecidas no curso. O número de questões, então, é muito variável. Temos experiências aqui que vão de 50, 60, 100 questões, ou passando até por 200 ou mais, 120, 200 ou mais. Isso é uma forma de discriminar estatisticamente o teste. Iremos conversar no futuro sobre qual é o número exato de questões que se deve avaliar para se ter uma boa medição, ou um número mínimo, né? Temos relatos de boas experiências também com o uso de questões discursivas no formato do ENAD, embora essa seja uma categoria de avaliação um pouco mais complexa. Já quanto à aplicação do teste, ele é tradicionalmente empregado de forma formativa no Brasil, no sentido de que seus resultados eles sejam apenas diagnósticos. Não é utilizado para classificação e progressão do aluno de forma alguma, tornando seus resultados mais espontâneos. E ele pode tradicionalmente ser feito de 2 formas. A forma tradicional, que é aplicada por todos os concursos, ENAD inclusive, é a presencial analógica. A prova e o gabarito são em papel, os gabaritos são recolhidos, o aluno leva a prova e os gabaritos são então processados e analisados por software. Mas desde o início da pandemia, nós temos o formato digital como um formato que foi adotado quase que universalmente pela maioria das instituições de ensino, com o ensino híbrido ou remoto, usando formas digitais de apresentação e ou coleta de análise. Então, nesse caso, no formato digital, o teste pode ser presencial, usando os computadores da instituição, ou usando apenas os telefones celulares ou computadores da instituição para coleta dos resultados. Eles podem ser totalmente também digitais dentro da instituição ou feito de forma remota, onde o aluno faz onde quiser, como quiser, e os controles possíveis da veracidade das informações são aqueles que são dados pelos meios digitais, dos quais conversaremos futuramente. Além disso, os métodos de análise dos testes dependem do tipo de concepção e implementação. Quando o teste é institucional, feito pela sua instituição e conduzido internamente, ele requer métodos próprios de produção das questões, produção do teste, impressão, aplicação, coleta e análise dos resultados.
Esse método exige software e permite uma maior apropriação das métricas e comparação dos resultados, já que a instituição é dona de todos os dados. Enquanto o método consorciado, em que consórcios são formados para permitir a aplicação de um teste único para várias instituições, requer um método externo de produção, aplicação, coleta e análise. O que faz com que as métricas de análise sejam decididas pelo consórcio. E cada instituição normalmente recebe o seu resultado e o resultado geral do teste, sem permitir, por um problema ético, que as instituições se comparem entre si. Os resultados esperados para o teste de progresso permitem que o corpo docente e os gestores tenham uma visão mais longitudinal da formação profissional do curso superior avaliado. E como o foco do teste são questões que trazem problemas com nível de dificuldade equivalente aos problemas reais enfrentados pelo profissional assim que este se formar, ele é capaz de apresentar onde é que há mais dificuldades de aprendizagem em cada momento do teste, já que ele é feito em todas as turmas de um mesmo curso, permitindo acompanhar turmas individuais quanto à sua trajetória na formação, o que, obviamente, permite que se tomem atitudes pontuais para garantir que todas as turmas cheguem ao final à formação com a mesma qualidade esperada. E aos gestores institucionais, permite acompanhar se o teste está tendo a qualidade esperada no formato de auditoria. Ou seja, se o teste for bem construído, bem implementado e bem aplicado, a resposta dá o teste dá uma resposta imediata para gestores e docentes, além de fornecer ao próprio estudante elementos que permitam que ele reflita sobre a qualidade da formação profissional que ele está se dando, já que ele mesmo, e só ele, saberá da sua nota e das notas de todos os testes que ele efetua. Nos consórcios, esse método tem a vantagem de permitir como o processo educacional se compara em relação à média dos cursos avaliados, perdendo a capacidade de uma condução mais pontual interna de como o teste é criado e aplicado. Uma vez que os resultados que o teste foi aplicado e os resultados recebidos, para que se tenha um resultado mais ideal na resposta ao teste de progresso, é necessário que a instituição estabeleça previamente qual é o objetivo do teste. Então, podemos dar alguns exemplos de instituições que podem perseguir um objetivo na implementação do teste. O primeiro deles é a origem do teste. Treinar os estudantes para avaliações externas, testes de proficiência, concursos os mais diversos, como por exemplo o ENAD. Essa pode ser uma definição muito nobre. Eu quero treinar o meu estudante para fazer o ENAD. Considerando que as questões do ENAD são muito interessantes, essa meta pode ser uma meta muito interessante, porém, julgo que ela pode ser expandida. Expandida para uma aprimoração do processo de educação do superior que a instituição pretende fornecer a cada um dos cursos. Eu acredito fielmente que agora, no século XXI, nós temos devido à grande competição entre as escolas, especialmente as escolas particulares, que é necessário que cada escola busque uma formação de excelência, colocando uma marca institucional nos alunos egressos de cada um dos seus cursos. A sobrevivência dos cursos depende da instituição querer fornecer para os egressos uma definição mais fina, mais profunda do que ela está entregando para o mercado. Então, em vez de fazer administradores, no curso de administração, ela vai fazer o melhor administrador de pequenos negócios, administração de sistemas de saúde, administração de negócios agrícolas,
Ou vai fazer o melhor profissional engenheiro de construção de pontes, de construção de estradas, de construção de grandes edificações. Ou o melhor médico de saúde da família, ou o melhor médico cirurgião. E por aí vai. Então, se a instituição dá este enfoque, que é colocar essa marca, ela pode conduzir o teste de progresso e o seu currículo de maneira que a cada aplicação do teste se perceba se esta meta está sendo alcançada. Além disso, permite que se efetue uma auditoria na qualidade superior, avaliando os processos implementados na educação, os docentes que aplicam esses processos e os discentes, porque as dificuldades aparecerão e elas podem ser pontualmente atacadas e resolvidas antes que o aluno se forme. Nós, aqui no INFMED, podemos ajudá-lo a implementar isso na sua instituição, em qualquer um dos seus cursos. Temos um software que é capaz de analisar os seus dados e podemos auxiliá-lo muito na implementação, ficando a seu cargo as questões a serem utilizadas. Então, essa parte, que é a parte mais complicada, fazer análise, nós podemos lhe ajudar. Aqui, nesta apresentação, você vai encontrar uma série de referências sobre teste de progresso. Eu também recomendo que você faça uma pesquisa Google sobre esse teste, sobre teste de progresso, no Google Escolar, acadêmico, né? E verifique que há uma quantidade enorme de publicações que podem orientá-los, a maioria na área da saúde. Estamos aqui para ajudá-lo. Vamos construir cursos de excelência no Brasil? Eu espero que sim. Muito obrigado pela sua atenção e até nosso próximo encontro.